Olá, tudo Olá, bem? Michele, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, boa noite. Eu atrasei só uns minutinhos, né, que a gente ia iniciar. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre violência doméstica, então. Vamos esperar o pessoal chegar, que é melhor. Combinado. Vamos esperar mais um pouquinho. Você tá em Brasília, é isso? Isso, você De, é de Bra- onde? de Foz do Iguaçu, Nossa, quase Paraná. do outro lado. Bem no finalzinho. Na verdade, eu sou de São Paulo e tô aqui já faz 2 anos. Ah, que bacana. Bom, acho que já dá pra gente começar. Bom, eu vou introduzir aqui, explicar para quem depois for acompanhar essa live, né, que fica no IGTV depois. É, Essa live surgiu, a ideia dessa live, conexão entre elas, ela surgiu para a gente exercitar a sororidade, né? O que, que é a sororidade? É a gente promover as mulheres, dar voz às mulheres, né? Que foram caladas durante muito tempo. E tem tudo a ver com o assunto de hoje. E então são entrevistas com mulheres. Eu falo com mulheres para falar com homens e mulheres, porque a gente precisa debater sobre diversos assuntos. E a ideia é eu dar liberdade para essas pessoas que eu convido para falar sobre qualquer tema, não necessariamente assuntos relacionados diretamente à temática da mulher, né? Então, assim, nesse caso coincidiu, né? Eu chamei a Andressa, porque justamente ela me chamou a atenção. Eu encontrei ela por um acaso, até comentei com ela que eu achei ela por meio de uma hashtag e foi muito legal porque a gente converge com algumas ideias aí, né? E ela vai tratar hoje de um assunto que é muito importante e que a gente precisa falar, que é violência doméstica. Então, eu vou pedir para a Andressa se apresentar, para ela falar quem é a Andressa e por que ela escolheu esse tema, né? Então, só para as pessoas entenderem e conhecerem melhor. Para quem não me conhece, quem está chegando nessa live por meio da Andressa, eu sou Michele, eu sou psicóloga e jornalista. E aqui nessa live eu estou enquanto jornalista entrevistando, mas eu posso interagir de repente dentro da área da psicologia, enfim. Então, Andressa, palavra é sua, então. Oi, gente, meu nome é Andressa Cardoso, eu sou advogada criminalista, especializada em direitos das mulheres. Minha principal área de atuação é essa. Ela foi escolhida por causa de uma experiência pessoal, não comigo, mas com uma pessoa muito próxima a mim. A partir dali, eu me reconheci como uma advogada feminista e queria advogar somente para mulheres. Foi a partir dessa experiência de uma violência sexual que me ocorreu essa ideia e a partir daí eu comecei, não parei mais. O tema Muito em bom. si a gente escolheu justamente porque agora na pandemia temos visto que os números aumentaram, as taxas de feminicídio aumentaram também exponencialmente. Então é um tema que está entrando muito em debate, está muito em voga agora. E essa foi a intenção, dialogar com vocês sobre esse tema tão importante que eu acho que tem que ocupar todos os espaços possíveis. Certo. Então, Andressa, eu estava vendo algumas informações aqui na internet mesmo que realmente esse número da violência doméstica ele aumentou com a pandemia. E eu achei um texto aqui que ele compara com 2014, quando teve a situação do Ebola, enfim, quando explodiu esse processo todo, que as pessoas que não foi tanto quanto agora, mas teve um processo de isolamento, as pessoas precisavam ficar mais em casa, mas teve um aumento, né? O que, que você poderia falar assim para introduzir esse tema e também falando um pouquinho sobre esse aumento, os ciclos, né? Tem os ciclos da violência, como ela acontece dentro de casa, né? E eu acho que as pessoas têm dificuldade de identificar, né? Até falando um pouquinho assim, né, do meu caso, na clínica, por exemplo, eu vejo que as pessoas
tem dificuldade, tanto, ela tendo homens quanto mulheres, tanto homens quanto mulheres. Então, pessoas têm dificuldade de identificar um abuso, um relacionamento abusivo, e também existe o outro lado da história também. O cara, né, o homem que pode não ser necessariamente um abusador, né, ou que abusa, mas também ele tem comportamentos que são abusivos e ele não percebe que tem, né? Então é uma coisa muito sutil, né? E que exige uma conscientização. O que você pode falar um pouquinho a respeito disso, né, para as pessoas entenderem um pouco melhor, né? Aham. A gente fala atualmente, isso tem uma professora que eu gosto muito, que sempre relata sobre violência de gênero, que ela fala que a pandemia de Covid-19, além de ser uma pandemia, ela está dentro de outra pandemia, que é a violência contra a mulher. Então, nós estamos enfrentando, na verdade, de acordo com a OMS, duas pandemias. A pandemia de Covid e a pandemia de violência contra a mulher, de acordo com os números de todos os países. Mas quanto ao ciclo de violência, nós falamos geralmente em 3 ou 4 fases. Isso vai variar de autor para autor. Mas no geral, a gente fala de 3 fases. Uma fase lá do início do namoro, onde geralmente o agressor ele não se revela como uma pessoa abusiva, muito pelo contrário, até para conquistar aquela vítima, ele não é uma pessoa agressiva, ele não se revela assim. Ao longo do tempo vem a fase de tensão. A fase de tensão é aquele início da violência que começa a escalada criminosa, ela vai aumentando gradualmente, ela chega com gritos, com às vezes um empurrão, um puxão de cabelo, uma marca mais forte no braço. Essas violências que, digamos assim, são mais sutis se comparadas a um feminicídio, por exemplo. E depois vem a fase de explosão, que é efetivamente onde as agressões ocorrem e podem até ocorrer a fase do feminicídio em si. E depois vem a fase de lua de mel. A fase de lua de mel é justamente quando ocorre a desresponsabilização do agressor, aquele agressor, ele quer retirar a culpa que paira sobre ele e transferir essa culpa para a vítima. E o ciclo se reinicia ao longo do tempo, cada vez mais intensamente e também progressivamente. Ou seja, ela cresce, é uma escalada criminosa mesmo. Entendi. É interessante, porque é uma coisa que eu sempre falo na clínica, né, para os pacientes que desconfiam que possam estar sendo abusados, né, porque é difícil, assim, eu falo isso, mas por exemplo, alguém pode ter sofrido um abuso lá atrás e reconhecer que foi abusado, sei lá, uns 10 anos depois, né? Então, assim, é difícil, é uma situação complicada, ainda mais para a mulher que foi reprimida por muito tempo. E aí, o que eu costumo falar na clínica e em alguns vídeos que eu gravo é o quê? Que a pessoa dá sinais desde o início, por mais que a pessoa seja um conquistador, né, no início, nessa fase que você trouxe aí, a pessoa dá sinais. E que sinais são esses? Ela pode não ser abusiva com você, mas ela é com outras pessoas, dizendo que está te defendendo. Ah, quando ela cisma de brigar, né, com alguém na rua, no trânsito, para te defender, ela dá os sinais da agressividade nas atitudes com outras pessoas, né, simulando ser o herói, né, enfim, essas coisas. Então é interessante perceber esses detalhes e cortar o mal pela raiz assim que se dá conta disso, né? E uma coisa que me chama a atenção, aí eu já estou entrando mais do lado psicológico, né? Que me chama a atenção no perfil das pessoas que sofrem abuso e que se, entre aspas, permitem estar numa relação abusiva, é uma baixa autoestima. Né? Existe uma baixa autoestima, uma dificuldade, às vezes, de sair da relação. Independente se foi um processo manipulado, né, ocasionado, gerado ou não pelo agressor, né, porque ele também tem situações que ele gera dependência, né, mas a pessoa já tem uma predisposição, entre aspas, a isso, né, ela tem uma personalidade
que predispõe esse tipo de relacionamento. Por isso, existe uma necessidade muito grande para a pessoa reconhecer isso, ela também trabalhar com ela, né, com a autoestima, com o empoderamento e tudo mais. Eu gostaria de saber qual que é a sua visão enquanto advogada, né, a respeito disso. O que chega para você nessa área, né? Para a gente até entender um Chega pouquinho de todos os bastante, viés da violência doméstica, né? chega bastante mulheres que foram vítimas de outros abusos ao longo do tempo ou que foram cresceram num contexto de violência doméstica e familiar e por isso reproduzem certos comportamentos e também chegam vítimas com a autoestima devastada, né? Então, assim, tem exatamente esse lado de ou a vítima já tem um histórico de autoestima baixa, ou o próprio agressor ocasiona isso na vítima. Eu vejo Sim, nesse mesmo viés que você. ok. Você acha que existe uma diferença da violência doméstica existente no Brasil para outros países? O Brasil ainda é um país muito machista, misógino e patriarcal. Além de ter vindo de um histórico de colônia, e lá as pessoas negras foram escravizadas, a própria mulher negra foi vítima de violência sexual, e aí começou essa escalada criminosa, a gente tem esse contexto de colônia e eu acho que isso difere sim dos outros países. Mas, no geral, a violência contra a mulher ela ocorre indistintamente. Ela não escolhe classe social, ela não escolhe nacionalidade, ela não escolhe cor, idade, ela não escolhe. Então, eu acho que a principal diferença é essa mesmo do histórico do Brasil, do contexto histórico que nós viemos. E qual que é, assim, a atitude da mulher? Vamos falar especificamente da mulher, né? Em relação a quando ela percebe que ela está sofrendo abuso. O que ela deve fazer? Quais são o passo a passo desse processo? O primeiro passo, que é reconhecer-se dentro de uma relação abusiva, já foi dado, então. Eu acho que esse é o primeiro passo. Depois buscar uma rede de apoio, seja ela família, amigos, o sistema policial, o sistema judicial, e tentar e buscar se fortalecer o máximo possível. Acho que através desse autoconhecimento da vítima, do seu fortalecimento de autoestima, de impor limites a esse outro que está de alguma forma abusando, segue os próximos passos. É só a partir daí que a vítima sim consegue sair de uma relação abusiva, quando ela se sente forte e segura o suficiente e amparada também, né? Claro, o suficiente para falar: não, já deu, chega, eu consigo sair sozinha, eu consigo ir sozinha. Porque se ela se sente insegura ainda e que não vai ter amparo da família ou de amigos ou de alguém, ela não vai sair, ela vai continuar, porque esse agressor, ele gera nela um sistema de dependência. Então, acho que esse passo de independência emocional, independência financeira, pois muitas vítimas ainda dependem do seu agressor, são essenciais. É, assim, eu já. A coisa é muito mais complexa, né, do que a gente imagina. Porque, assim, é, eu já tive casos na clínica e já encontrei. Teve uma situação, vou compartilhar uma situação aqui de uma pessoa que eu encontrei na rua. E eu tava, só para você ver o nível, né? Eu tava num restaurante com uma pessoa, né, aqui em Foz, isso antes da quarentena. E eu lembro que passou um carro, né? Tipo uma caminhonete, passou assim com uma velocidade incrível assim na rua, a porta batendo, o cara gritando dentro do carro com a mulher. E assim, eu abriu a porta com tudo para ela sair. Aquilo me chamou a atenção de tal forma que eu me vi obrigada a sair do restaurante e ir conversar com essa mulher, que ela ficou sentada na beira da calçada
E era de noite, enfim. Fui conversar com ela e ela me explicou, ela me contou, né? Eu falei, olha, se você precisar de ajuda, você pode denunciar. Ela só que ela não queria. E a gente precisa respeitar isso também, infelizmente, né? Quer dizer, tem alguns limites também para isso. Mas enfim, eu sentei, conversei ali com ela e ela falou que, infelizmente, ela era casada com esse cara, né? Que ela estava com medo de voltar para casa, enfim, e ela não tinha como abrir mão disso, né? E aí eu falei várias coisas para ela, falei que ela não tinha que ter medo, que ela tinha que denunciar, né? Se ela tinha para onde ela ir, ela falou que tinha e que só que ela tinha medo, né? E claro, não deu para aprofundar ali, não deu para saber qual que era a história, o contexto dela, mas eu fiz algumas orientações para ela, né? Falei o número de denúncia e tudo mais. Mas assim, existe uma série de uma complexidade por trás da história de uma pessoa que sofre abuso, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, né, enquanto pessoa que é da área jurídica, o que você poderia dizer para essas pessoas que são vítimas de violência, no sentido do medo, sabe? Para aliviar esse medo. Realmente, o medo delas é um medo real, porque o abusador ele gera um medo, né? Para gerar dependência, até para ele não se ver prejudicado, entre aspas, pelo sistema prisional, por exemplo, né? Enfim, mas ele gera um medo para se resguardar. Mas eu queria que você dissesse para essas pessoas, né, o que elas podem fazer até que deixem elas um pouquinho mais aliviadas em relação a isso. Não, não tem que ter medo porque ele não tem todo esse poder que ele fala que ele tem, tipo isso, entendeu? Então eu gostaria que você falasse um pouco desse viés, porque é também algo que eu me deparo bastante, né? Já me deparei mais ainda na clínica, e eu acho interessante saber disso também, né? O que você tem para falar a respeito disso? O agressor normalmente ele deturpa alguns direitos da vítima. Eu já percebi em atendimentos que, por exemplo, alguns utilizam a casa, se ela sair de casa, ela vai perder o direito à partilha, que é justamente quando inicia o divórcio e aí eles vão dividir os bens. Ela tem sim direito à partilha, independente se ela deixa a casa ou não. Isso é garantido pela Lei Maria da Penha. Ela não perderá a guarda dos filhos também se deixar aquela casa nesse ambiente violento, até porque essa violência também afeta as crianças. Ela não afeta somente a mulher, ela afeta indiretamente a criança que vê aquele pai que é agressor, que é abusivo, e futuramente ela pode vir, inclusive, a reproduzir esses comportamentos dele, Uhum, né? Se tornar também um agressor. Então, essa vítima, quando pensa em sair de casa, pense também nos seus filhos. Não jogando a responsabilidade para essa vítima, mas de pensar que se sair daquele ambiente agressivo e violento, ela vai possibilitar um melhor ambiente para o melhor interesse dessa criança. Então, esses mitos acerca dos direitos, eles são muito importantes mesmo de ser quebrados. Muitas vítimas permanecem nesse ciclo de violência justamente porque desconhecem seus direitos. E é isso uma das lutas que eu faço aqui nas redes sociais, no sentido de informar, no sentido de passar esse conhecimento, porque só assim elas vão conseguir se desprender dessa relação abusiva. uhum. É claro que, assim, tem isso, né? Isso é algo que, se a pessoa se informar, buscar conhecimento, isso pode ajudar. Mas também tem uma outra questão bem séria que eu acho que é importante abordar também, né? É a vontade de sair da relação. Porque eu acho que sem vontade, a vontade é o primeiro passo para a mudança. Sem vontade, a mudança não acontece. Mas para essa vontade acontecer, exige uma conscientização por parte da vítima, exige um empoderamento, enfim, busca de ajuda, né? Ela buscar pessoas que têm conhecimento e que possam ajudá-la emocionalmente, né? Psicologicamente falando, e tanto juridicamente falando.
Então, assim, e também para ela se segurar, familiares, né? Esse suporte que ela possa ter. Então, quanto mais pessoas ela tiver para dar esse suporte, melhor para ela ter forças para sair, que foi como o que você disse. Sim. E isso é a base para gerar essa vontade. Então, assim, ela se cercou de informação, ela se conscientizou do que aconteceu, agora ela busca forças e então ela consegue sair, né? Então, sem essa vontade, ela não vai sair. Se a pessoa tiver. E aí, o que acontece? O abusador, ele gera um processo, ele gera uma carga, uma pressão em cima da vítima que faz com que ela adoeça emocionalmente falando. E muitas entram em depressão, que, assim, a vontade vai para baixo, para zero, zero para baixo, né? Uhum. Então, assim, nesse sentido, o que você tem para me dizer nisso que eu comentei antes, né? Se a pessoa não quiser ajuda, quem está de fora e vê a situação, o que a pessoa de fora pode fazer, né? Ela pode interferir nesse processo, ela pode denunciar, o que a pessoa que está de fora da situação pode fazer em relação à identificação de uma violência doméstica. Porque a gente sabe, inclusive tem aplicativo do 190 Paraná aqui, eu não sei se no resto do Brasil tem, que você pode denunciar uma violência doméstica, mas em que casos você deve denunciar? Como que existe esse processo de comprovação por parte da polícia de que existe uma violência? Como que é feito todo esse processo? Eu acho muito importante, primeiro, a gente falar sobre a autonomia da vítima. Não é porque ela é vítima de uma violência que ela perdeu sua autonomia, que ela deixou de ter quereres, deixou de ter vontade própria e deixou para que a gente faça nova violência com ela, que é arrancar ela dessa situação abusiva, por mais que a gente queira. Eu te confesso que chegam vítimas no meu local de trabalho que eu quero sim pegar ela pela mão e retirar daquele contexto, mas eu tenho que respeitá-la também como um sujeito autônomo, que tem direitos, que tem vontades, que tem garantias que precisam ser efetivadas e que precisam ser cumpridas também. Então, assim como a gente já conversou, o primeiro passo é ela ter, se reconhecer numa situação abusiva, ter essa vontade de sair. A partir daí entra a rede de apoio, mostrando para ela também acerca sobre seus direitos. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é começar de forma mais branda. Talvez mostrar um filme que fale sobre relacionamento abusivo, algo mais lúdico, às vezes um desenho que fale sobre relacionamento abusivo, marcar ela em algum post que fale sobre isso ela vai se percebendo como vítima também. Não é só a gente apresentar casos e falar, não, agora sai dessa situação violenta, agora, né, é o momento de você se retirar. Acho que é importante a gente também ter empatia com aquela vítima que às vezes está naquela situação há muito tempo, não tinha se percebido como vítima e todos os seus sonhos foram por água abaixo. Os planos dela que ela tinha de vida foram embora. Então é importante que a gente reconheça essa vítima como uma pessoa que merece também esse nosso lado de acolhimento, de ver que aquilo ali é uma situação muito mais complexa do que simplesmente falar, não, ela é vítima e tem que sair desse relacionamento abusivo. Então, essas táticas mais lúdicas eu sempre recomendo, seja para as minhas clientes, seja para as outras pessoas. Quanto à denúncia, sim, você pode denunciar se alguém estiver sofrendo violência contra a mulher. Claro, uma mulher estivesse sofrendo esse tipo de violência, pode, se for naquele momento em uma situação flagrante, pode ligar para o 190, que a polícia militar vai até aquela casa e vai socorrer a vítima. E o 180 a gente normalmente deixa para as vítimas de violência, para elas se informarem e se alertarem do que está acontecendo ao seu redor, por exemplo. Então, só para a gente entender melhor, 190 é para a gente que está de fora, que viu a situação denunciar. É isso? Ou a própria vítima, isso, ou a própria vítima que está passando por uma violência flagrante ali, está ocorrendo na hora, liga para a polícia, pede socorro
que a polícia vai até a casa dela e vai, né, efetivar o que tem que fazer. O E o 180 é mais para 180 informação. é para informação. Informações. Isso, Tá, informações sobre violência contra a mulher, o que ela pode fazer, quais canais buscar, quais meios de comunicação. entendi. Tá, ok. Ó, existem vários tipos de violência que a gente pode identificar, não só uma agressão, né? Você pode falar um pouquinho desses diversos tipos de violência que podem ser cometidos contra a mulher, ou, enfim, violência doméstica de maneira geral? Sim, a Lei Maria da Penha fala sobre 5 tipos de violência. A violência física, normalmente compreendida naquela que de alguma forma resvale na integridade física ou corporal daquela vítima, seja soco, seja chute, seja empurrão, qualquer coisa desse tipo que né, afete a integridade física e corporal daquela vítima. A psicológica, que aí a gente fala sobre qualquer coisa que fira a autodeterminação daquela mulher, fira o psicológico de toda forma, inclusive podendo caracterizar o crime de lesão corporal ou à saúde. Hoje, vários tribunais já têm esse entendimento. A violência moral, que fala sobre os crimes contra a honra, injúria, calúnia ou difamação, que de alguma forma afete, seja como ela se enxerga como pessoa perante a sociedade, ou como a própria sociedade enxerga ela como ser humano. E a sexual, que também protege a integridade sexual e a liberdade sexual daquela mulher, por exemplo, o homem não deixar que ela utilize métodos contraceptivos, obrigá-la ao aborto, também configura uma violência sexual. E a violência patrimonial, que é de alguma forma a destruição ou retenção dos seus bens. Pouco falado, infelizmente, mas que ocorre bastante, como, por exemplo, quebrar o celular, quebrar carro, quebrar moto, quebrar qualquer bem dessa vítima. Então, ó, vamos repetir. Tem a violência, são 5, né, que você falou. São cinco. É violência física, violência psicológica, violência Moral, moral e sexual, sexual, violência sexual patrimonial. e patrimonial. Tá, e dentro da violência sexual, uma coisa que é interessante a gente comentar também, que mesmo que a pessoa seja casada, se forçar o ato sexual, também é violência. Isso é importantíssimo a Exatamente. gente saber, né? Uhum. Então, Mesmo que haja uma subnotificação bastante alta, e o próprio sistema policial muitas vezes ele não reconhece isso como violência, infelizmente, é sim um crime e a gente tem chamado de estupro marital. O homem não é porque alterou o estado civil, o seu estado civil e o estado civil daquela vítima, que ela passa a ser propriedade daquele agressor. Muito pelo contrário, ela é dona da sua autonomia e da sua integridade física, da sua liberdade corporal e sexual, e ela tem vontade e só vai, né, realizar o ato sexual quando ela efetivamente querer e se sentir bem para isso, né? Acho importante falar que não é um papel do casamento ter relações sexuais. Muito pelo contrário, eu acho que o casamento é muito mais do que isso. É você dividir sua vida com a pessoa, né? tá. A gente falando sobre esse processo da violência, quando uma pessoa resolve denunciar, uma mulher resolve denunciar, né? Até recentemente, eu acho que foi no início desse ano, bem no início mesmo, até antes da quarentena, eu vi uma série que passou na Netflix, só que agora eu não vou lembrar o nome. Eu cheguei a comentar sobre ela, eu achei excelente a série. Ela falava a respeito de uma, vai, talvez adolescente, uma jovem, né? Já era jovem, uma jovem adulta que foi estuprada. E a série se passa em cima de todo esse processo dela
ela chega a denunciar, é claro que não é a realidade do Brasil, é nos Estados Unidos e tudo mais, mas assim, ela chega a denunciar. Quem souber, quem estiver acompanhando e quiser comentar, ela chegou a denunciar e, e assim, ela não quis, ela se recusou, se eu não me engano, a fazer os exames, alguma coisa assim. Não, na verdade, ela fez todos os exames, é isso mesmo, ela fez todos. E assim, é uma situação muito complicada porque ela já acabou de ser abusada. Eles exigem que você não se lave para poder fazer o exame de comprovação. Eu achei extremamente assim. É, 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 você fica exposta, né? A mulher já É uma sofre, outra violência, né? é É a uma outra violência. revitimização. Eu fiquei chocada quando eu vi, porque eu desconhecia, sinceramente. E ela passou por todo esse processo. E no final, acho que ela tinha uma pressão também familiar, uma família também disfuncional, que chegava e falava assim: ah, você vai se expor para quê? Ninguém acreditava que ela estava falando a verdade. E aí, no final das contas, depois de ela ter feito tudo, e eles não conseguiram encontrar indícios nenhum, porque o cara era um profissional nisso, é, ela negou tudo, falou que inventou. E aí depois começou a acontecer um caso atrás do outro, um caso atrás do outro. E detalhe, quem fez todo esse processo nela eram homens, né? E aí depois, no final, depois dela, apareceram vários casos que mulheres, duas mulheres, né, pegaram os casos e começaram com uma sensibilidade ainda maior, com um cuidado maior com a outra mulher, né, com a vítima, com as vítimas, começou a resolver a situação. Né, com mais cuidado, abraçou o caso e começou a investigar mais a fundo todo o processo, porque teve uma série de estupros que aconteceram, e aí eles conseguiram resolver tudo, né? Mas enfim, por que eu comentei isso? Né? Justamente por esse processo de exposição, mas que eu queria que você comentasse como que é o passo a passo, né? Por exemplo, a pessoa denunciou, ok, acabei de sofrer um estupro, por exemplo, acabei de sofrer um processo aqui em casa e foi assim, assim, assado. Qual que é o passo a passo? O que ela tem que fazer? Como que vai ser essa investigação? Como que é isso? Pode comentar sobre isso? Claro. O nome da série é Inacreditável, tem na É Netflix. isso. Também assiste. Achei Excelente ótimo. série. Uhum. Muito triste, muito difícil de falar sobre ela também. Eu fiz até um post nas minhas redes sociais sobre ela. Quem tiver interesse, só dá uma passadinha lá. E aí, aqui no Brasil não é muito diferente de lá, infelizmente. A gente tem um sistema de investigação bem parecido, no sentido de a vítima muitas vezes ter que esperar ir até a delegacia para retirar aqueles vestígios do crime, ou seja, seja o esperma, seja alguma quantidade de pele ali que ainda resta, seja na genitália dela, seja em alguma parte do corpo, para só assim ter o exame de corpo de delito, que essencialmente nesses crimes, embora a palavra da vítima tenha total valor nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, nos crimes sexuais, ainda assim tem que haver um exame de corpo de delito. E esse exame, só a partir do exame de corpo de delito, para fazer essa comprovação e comparação do DNA para realmente comprovar quem foi aquele agressor, né? Mas, novamente falando, a palavra da vítima tem total importância nesse processo. E isso parece muito com a série, sim. E lá eu me lembro que ela ficou com medo de denunciar porque justamente outras pessoas desacreditavam. Sim. E esse momento é aquilo que a gente falou já lá no início, que é justamente a vítima passou por uma violência. Não é momento de julgá-la. É o momento de segurar na mão dela e falar: olha, eu tô com você. A gente vai juntas. Se precisar de acompanhante para ir na delegacia, você se mostra disponível para isso. Porque é só assim que ela vai ter realmente coragem para denunciar e não se sentir revitimizada como aquela moça da série se sentiu e foi desencorajada a denunciar e retirou a queixa, digamos assim.
Eu não sei qual o nome que eles utilizam nos Estados Unidos, mas esse passo a passo é por isso também que a violência sexual ela é tão subnotificada. Poucas mulheres têm coragem de ir até a delegacia, denunciar esse crime, noticiar esse crime para uma autoridade policial. É justamente por esses motivos de desencorajamento, de como o sistema funciona, que a gente sabe também que na própria delegacia ela pode ser revitimizada, sofrer uma violência institucional. Então, isso tudo corrobora para o estupro ser um crime extremamente subnotificado. Infelizmente, né? Eu fico pensando nisso, mas até pensei sobre isso também, né? Quando eu também fiz um post a respeito dessa série e eu pensei seriamente sobre isso. Eu falei, nossa, mas isso realmente é desestimulador para alguém que sofre e ainda passar por tudo isso, né? Ou saber que precisa passar por tudo isso. Eu acho que ela tinha que escrever várias vezes, relatar o que, que tinha acontecido e reviver aquilo, né? Enfim. É algo até que aqui no Brasil a gente fala, tem diretrizes nacionais sobre isso. A gente fala para a vítima ser ouvida apenas uma vez. Infelizmente, não é o que acontece na realidade. Ela, às vezes, é ouvida 10 vezes. Ela vai ter que relatar para o delegado, para o policial, para o escrivão, para a psicóloga, para o juiz, para o promotor, para um defensor público e para o próprio advogado. Então, você vê que a vítima vai ter que reviver aquilo ali várias vezes, inúmeras vezes, na verdade. Tudo aquilo causa um dano emocional. Não é tão simples quanto a gente imagina. Esse próprio falar sobre o estupro dói nela. E muitas vezes ela simplesmente não quer falar sobre isso. E é por isso também que muitas deixam de denunciar, por ter que ficar revivendo o tempo todo isso. E aí eu fiquei sentindo falta na série de um psicólogo ali para auxiliar nesse processo, né? Porque assim, eu percebi em alguns momentos que ela falava, eu tô relembrando agora, né, na cabeça, ela falava, e é justamente isso que acontece. Ela falava e ela lembrava de uma parte, aí de repente ela ia contar para outra pessoa, ela lembrava de outra, aí a história saía um pouquinho diferente, aí o pessoal começava a desconfiar. E realmente é isso que acontece, porque é uma situação que gera um trauma, né? E tem uma carga emocional ali, tem coisa que ela não quer ver ali, que ela não quer lembrar. Então, imagina, você ficar nesse processo assim, realmente. Mas assim, mesmo assim, mesmo com tudo isso, né? Como que a gente pode falar, né? O que a gente pode falar para essas mulheres, né? Para mesmo assim denunciarem. Porque acho que se isso não acontecer, a situação pode ficar pior ainda, né? Então, porque mesmo com todos esses vieses, com todas essas complicações, com essa complexidade, com essa burocracia, sei lá como a gente pode chamar, é necessário uma denúncia, né? Quando ela decidir que vai fazer isso. Mas assim, e se acontece um estupro, por exemplo, é um caso que, enfim, eu lembrei aqui aleatoriamente, mas é um caso à parte de uma situação não necessariamente relacionada à violência doméstica, que pode ser também. Uhum, Porque, sim. assim, um parente, geralmente, assim, estupro acontece com quem tá por perto também, né? Claro Exatamente. que tem Cerca de situações que... 70% dos casos é dentro de casa, né? Não é Exatamente. fora. Exatamente, mas assim, o que geralmente a gente vê assim na mídia, né, são casos isolados que acontecem na rua, né? Ah, a pessoa tá andando, que já aconteceu na rua e isso também acontece. Mas assim, é muito mais comum dentro de casa, né? Então é interessante a gente falar da necessidade dessa denúncia, da necessidade de repente, olha, aconteceu isso, porque isso vai se repetir. Enquanto a pessoa não encontrar com essa coragem, não encontrar essa força dentro dela, ou um suporte, né, uma rede de suporte externo que possa motivá-la ou dar uma segurança para que ela faça essa denúncia, é, é melhor, apesar de tudo isso, apesar dessa burocracia, né? Então é interessante a gente alertar para isso, né? Eu não É, sei e é mais o que falar para motivar, mas eu acho que é importante a pessoa denunciar, né?
Às vezes é até triste a gente falar sobre isso, né? Porque eu sinto que a gente contando a realidade acaba desmotivando essa vítima a denunciar. Sim, Parece que tudo que a gente fala é uma forma de desmotivar essa vítima. Mas muito pelo contrário, é para ela entender seus direitos e buscá-los. Porque sem conhecimento, a gente não vai buscar o que não sabe. Então é justamente para fortalecer essa vítima, mostrar para ela quais são seus direitos. Se ela de alguma forma for violentada dentro dessa delegacia também, ela também pode buscar apoio e amparo. E dentro de casa, principalmente, buscar pessoas que estão ao seu lado e se mostram estar ao seu lado. Mesmo você tendo a sensação de ser sozinha, alguém vai estar ao seu lado. E às vezes não é da família, às vezes são amigos, às vezes é uma rede de apoio pública. Tem instituições que você pode buscar que vão te auxiliar, que vão te ajudar, que vão falar vamos denunciar juntas e vai pegar na sua mão e ir até a delegacia. Então, existem essas instituições e é muito importante a gente falar sobre ela, porque é somente com a rede de apoio que a vítima e ao apoio externo, digamos assim, fora daquele contexto dela, que ela consegue denunciar, que ela consegue ter forças. é, gente, quem quiser participar aqui, fazer pergunta, tá? Só vou ler aqui um comentário da Luciana. Ela comentou que ela também assistiu a série. Enfim, e tem gente marcando outras pessoas aqui. Mas uma coisa que é interessante, eu não sei, é que a gente está falando de regiões diferentes, né? Você está falando de Uhum. Brasília, né? Eu tô aqui em Foz. Aqui em Foz, se eu não me engano, a gente tem, eu acho que chama CRAM, né? Que é Centro de Referência à Mulher, alguma coisa assim, de De assistência à atendimento mulher, à mulher. de atendimento à mulher. Eu sei que aqui tem, fica ali, para quem for assistir depois esse vídeo, fica ali na Avenida Paraná, né? Paraná? Fica ali na Avenida Paraná, isso. Mas, assim, em todo caso, eu acho que talvez no site da prefeitura de cada cidade, talvez você consiga encontrar informações. Enfim, eu acho que tem nos CRAS da vida, CREAS, enfim, que é CAPS, Uhum. nesses centros assim, você pode pedir informações, né? Então é importante a gente buscar esse apoio, porque o que, que acontece? Às vezes você não tem o suporte dentro de uma família. Às vezes a pessoa, né, a mulher, nasceu numa família disfuncional, numa família tóxica, né? E isso Sim. acontece. E aí ela não tem suporte. E aí a gente precisa encorajar essas mulheres, que eu acho que talvez seja ainda mais complexo, né? É encorajar a procurar ajuda externa nesses locais, E né? muitas Então, vezes a própria família reproduz esses padrões machistas e estereotipados, sim, né? A gente não pode, digamos assim, achar que toda família é desconstruída e que vai entender uma violência contra a mulher. Muito pelo contrário, boa parte da população não entende e sequer às vezes sabe o que que é. sim. E assim, falando um pouquinho, é que no caso a gente está falando especificamente de mulher, mas você já recebeu algum caso, ou você já tem algum colega profissional da área do direito que recebeu algum caso relacionado a homens que sofrem violências? Tem alguma coisa nesse sentido? Ou não? Homens também podem sofrer violência doméstica e familiar. Embora os números mostrem que é mais raro, digamos assim, mas sim, eles também podem sofrer. E também por causa dessa nossa cultura machista, eles se sentem envergonhados em denunciar. Muitas vezes eles sequer falam justamente por medo de julgamentos. Então é importantíssimo que eles também sejam motivados a denunciar, a gente também fale com eles sobre isso. Mas eu desconheço, eu te confesso, até porque eu só atuo com mulheres, né? É interessante porque, assim, existe também a
o que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Que ela foi construída dentro dessa sociedade machista, patriarcalista, em que coloca que o homem tem que ser o provedor, que o homem tem que sustentar a casa, que o homem tem que ser forte, tem que, e coloca-se assim uma carga muito pesada nos ombros dos homens, né? E claro, ou esse homem vai ser um homem mais agressivo para mostrar essa masculinidade, o que, assim, a minha sensação é que dentro dessa estrutura todo mundo é vítima, porém, vítima nesse sentido, vítima do sistema. Sim. Porém, é importante a gente dizer que uma coisa não justifica a outra. Um ato agressivo não justifica, ó, eu sou vítima do sistema, pronto. Não, não é isso que eu tô dizendo, né? Eu tô extrapolando É aqui. algo que é até trabalhado dentro dos próprios grupos reflexivos. Eles são vítimas também do patriarcado, do machismo, mas enquanto homens, eles são causadores de violência e eles não podem Exatamente. se eximir da culpa por isso, né? Exatamente. E assim, o que que eu quero fazer as pessoas pensarem também, né, com essa reflexão que me ocorreu aqui, é justamente que coloca-se uma carga pesada de responsabilidade. O homem também tem um sofrimento por trás disso, embora não fale. Eu falo isso trazendo a voz da clínica, né, que eu não vou abrir aqui, mas Não, e escuto, vo- né? e você sabe mais do que eu, por exemplo, quanto o índice de suicídio, por exemplo, por causa de toda essa carga, é muito maior entre os homens do que entre as mulheres, né? Então, É, veja aí mais um resultado desse machismo estrutural. exatamente. E assim, a questão dos homens é que os homens, quando decidem, eles vão lá, eles já sabem fazer isso, ó, é isso que eu vou fazer, acabou. A mulher, ela ainda tem um processo ali emocional, que ela vai trabalhando, às vezes a força dela também não ajuda. Então, o homem, quando decide que vai se matar, ele faz, entende? Na hora, né? É, e com facilidade, ele consegue realmente de fato. A mulher, ela tem ainda dificuldade, ela vai tentando, ela tem mais dificuldade realmente, né? Esse que é o problema. Só que assim, mesmo que a pessoa que tenta suicídio, ela vai continuar tentando até ela conseguir. Isso é importante a gente saber, tá, gente? Mas isso é outro assunto. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: às vezes esse homem, ele não percebe que ele está sendo agressivo, né? É isso que eu quero dizer. Às vezes ele acha que o comportamento dele é tão natural, né? Assim, tipo, aquele cara que é controlador, que decide tudo em casa, né? Não deixa a mulher decidir nada, não deixa ela, enfim, não deixa ela fazer nada. Mas assim, ele de uma certa forma não faz isso por maldade. Ele não entende como algo negativo. Ele entende que é o papel dele, né? E realmente isso é uma postura agressiva, né? Podar tudo que você poda o outro, poda a liberdade do outro, não deixa o outro agir por conta própria, ou assume o outro como uma posse sua, ou enfim, qualquer atitude que você poda a outra pessoa ou não dá a liberdade que é dela, né? Não é dar, né? Não permite a liberdade que é dela, você está sendo abusivo também. Então, é interessante a gente pensar nessas nuances, até para quem é vítima perceber, né? E buscar ajuda, né? Ou, enfim, quem perceber isso, ou o cara que perceber isso, né? Nossa, eu tô sendo assim, será? Enfim, buscar uma ajuda, porque às vezes ele não consegue mudar, porque é tão automático, tão natural, né? Então é interessante a gente pensar nesse outro lado também, né? O Sim, que e você acha? é aquilo que a gente falou também, né? É a vítima reconhecer-se como vítima e o agressor também se reconhecer como agressor. Às vezes, um reprodutor de papéis sociais que são impostos pela sociedade. Porque o macho, ele tem que ser viril, ele tem que ser agressivo, ele tem que ser possessivo, ele tem que cuidar da sua casa no sentido de mantenedor financeiro, né? Tem que ser reprodutor de prole, e aí a gente também vê homens, né, reproduzindo esse padrão. Então, é o homem também se reconhecer dentro de um relacionamento violento em que ele é o próprio reprodutor dessa violência.
Exatamente. Existe também o outro lado dessa história também, né? Porque se a gente for falar de psicopatia, a Sim, pessoa, ela não tem emoção nenhuma, ela faz, assim, às vezes de maneira muito sistemática, né? Muito racional. Ela manipula a outra pessoa, a vítima no caso, para conseguir tudo o que ele quer, tornando a vítima dependente, né? Mas de maneira sutil. O psicopata age assim, né? Ele pode às vezes sim. ser violento também, mas ele é muito sutil e ele não tem emoção nenhuma, né? Então, para ele modificar um comportamento é mais difícil. Sim. Esse daí Mas precisa, aí a na verdade, gente a vítima fala de controlar. pouquíssimos, né? A gente fala de dez por Exatamente. cento das pessoas violentas. Eu acho até importante a gente não estigmatizar esse agressor como uma pessoa que tem algum problema e transtorno psicológico, porque aí a gente estigmatiza o outro lado também, né? É, Estigmatizam as pessoas portadoras de transtorno. exatamente. Mas assim, a questão do psicopata é que o psicopata ele não tem tratamento. O psicopata Sim, precisa ser isolado mesmo, né? A vítima precisa sair de perto e por isso a importância de se reconhecer o comportamento do agressor, né? De saber o que é agressão, né? Os tipos que nem a gente comentou aqui, né? Quem se interessar em aprofundar um pouco mais, até porque o nosso tempo está quase, na verdade a gente já está quase acabando aqui, mas assim, quem se interessar mais por esse assunto, pesquisar, né? E estudar sobre os tipos de violência, né? Eu não sei se tem alguma que a gente esqueceu, será de comentar aqui ou não? Ou a gente falou de tudo? Você acha que a gente existem esqueceu? violências que não estão na Lei Maria da Penha, né? Por exemplo, a violência religiosa, que é tolir aquela liberdade da pessoa escolher qual a sua religião, o seu dogma, a sua crença, o que ela acredita ou não. A violência política, que é não permitir que essa mulher participe do sistema de votar e ser votada. Existem outras violências que não estão expressas na Lei Maria da Penha, mas aí são inúmeras e a gente poderia passar a noite falando sobre isso aqui. Mas olha só, eu acho que a base para a gente entender uma agressão, seja ela física, moral, enfim, qualquer tipo de agressão, é simples. Que nem você começou a falar aí. Ah, não permitir que a pessoa frequente tal lugar. Quem é o outro para não permitir que você, enfim, que te prive do seu direito de ir e vir, né? Você tem esse direito. Você tem o direito de fazer escolhas, você é um indivíduo, né? Seja você quem for, você tem o direito de ser feliz. E ser feliz implica com ou sem a outra pessoa, né? E é você a única pessoa que decide quem você vai colocar na sua vida. Se vai permanecer ao lado de quem você escolheu casar, enfim, ou morar junto, ou não. É só você quem decide, né? Então é só você quem decide os caminhos que você quer seguir. Se você quer estudar A ou B, se você quer seguir uma religião ou não quer seguir nenhuma, se você quer um partido político ou outro, você é livre, né? E que bom que a gente vive hoje numa democracia. Claro que há parênteses, né? Enfim, é outra extrapolação Há aqui. contradições. Há controvérsias, né? Enfim. Mas assim, você tem o direito. Então, como indivíduo, e aí você pode falar melhor do que eu, né? A questão do direito das pessoas. Se você entende que você tem direitos, e esses direitos precisam ser preservados, se uma pessoa vem e fala, você não pode fazer isso, peraí. Por que que eu não. Aí é importante você questionar, por que que eu não posso? Por que que essa pessoa está falando que eu não posso? Então, uma questão para você perceber quando você está sofrendo um abuso, quando você está sendo podada de alguma coisa que você tem direito, né? Então, é interessante você levantar esses questionamentos, né? Ah, você não pode, você não deve, você não. Enfim, não posso por quê? Quem está dizendo que eu não posso? A lei está dizendo que eu não posso? Se a lei não está dizendo, então você não é ninguém para falar que eu não posso. Exato. Então, isso é importantíssimo a gente saber, né? Aí é um parâmetro para a gente medir a violência, quando alguém está cometendo uma violência com você. E aí você coloca limites. Não, quem manda aqui sou eu. Quem manda em mim sou eu. Tipo isso, entendeu? Quem manda aqui sou eu. Exato. Você não tem direito de falar isso comigo, né? É, Então,
somos pessoas donas de autodeterminação, nós temos nossa liberdade, nós temos nossa intimidade, nós temos nosso direito de ir e vir, e ninguém, nem o Estado, pode tolir isso, retirar isso da gente. Eu acho importante mesmo a gente falar sobre se reconhecer como um sujeito digno de direitos, né? Só repete aí porque travou. Na melhor parte da sua frase, se reconhecer como alguém com direito. Como, se reconhecer como alguém como digno de direitos, né? Que tem direitos Digno. e pode isso, ser um sujeito digno de direitos e que pode praticá-los, claro. Travou? Deu uma travada aí. Eu acho que Tá. foi só isso mesmo, de poder Bom, a gente já está praticá-los. encerrando para poder. Peraí, não entendi o que você falou. E poder praticá-los, foi só o finalzinho mesmo. Eu, eu acho que a conexão tá falhando. Mas assim, ó, eu vou já encerrar porque a gente está no 56 aqui, 7:56. Eu quero agradecer, né, a Andressa por ter se disponibilizado em participar dessa live, por ter compartilhado seus conhecimentos com a gente. Eu acho que foram, assim, vou salvar essa live no IGTV depois. Quem quiser conferir, quem quiser assistir, depois, se você puder compartilhar aí com as pessoas, né? Compartilhar nos seus stories. Quem puder compartilhar também, marcar as pessoas, porque são informações muito importantes, né? Que as pessoas precisam conhecer, precisam saber, buscar mais esses direitos, né? E assumir que tem direitos, que são pessoas de direitos, né? Enfim, a gente também tem deveres, mas assim, esses direitos são importantíssimos da gente preservar, né? E conhecer. Então, e esse é um assunto que nesse momento a gente sabe que, vamos pensar aqui, né? Se a gente for raciocinar aqui um pouquinho, racionalizar um pouquinho, em plena, as pessoas que já são vítimas, né? Que vivem num contexto familiar tóxico, que estão em famílias, sei lá, disfuncionais. Imagina ficar 24 horas numa quarentena, né? Quarentena que já tá durando, sei lá, já tá indo pro quinto mês. Imagina, gente. É assim, se você, enquanto casal, de repente, uma pessoa que é casada e que vive com um parceiro, já não suporta olhar 24 horas por dia, às vezes, porque todo mundo precisa de uma individualidade, a individualidade de todo mundo precisa ser preservada. Imagina uma família disfuncional, imagina uma pessoa que é agressiva dentro dessa família, né? Isso vai ficar assim gigante, né? Isso agrava essa situação, né? Então é importante a gente falar disso nesse momento. Então eu quero agradecer a sua participação, Andressa, e, e é isso. E queria convidar vocês que estão assistindo, quem for assistir depois também, a próxima live vai acontecer no domingo. As lives são aos domingos, essa live foi especial, são aos domingos às 18. A próxima live é sobre dança, né? Eu vou falar com a dona do Clube Latino de São Paulo e ela vai falar sobre esse tema. A gente está com alguns segundos, então um beijo, Andressa, Muito obrigada obrigada, por... Michele. Obrigada pelo convite e também pela companhia durante toda a live. Tenha uma boa noite e qualquer coisa que você precisar, eu estou à sua disposição. Pode deixar. Gente, quem assistiu pela Andressa me segue e quem me assistiu por mim, segue a Andressa. É isso aí. Obrigada, gente. Beijo. Beijo.